O barroco em Portugal foi um estilo literário muito marcado, né, por uma tensão muito grande entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Para falar de Marcos, né, Marcos, o início e o fim do barroco, o barroco tem início ali com a morte de Camões, que é um marco muito significativo. A morte do grande escritor Luís de Camões, grande poeta, né? Portugal tem orgulho de Camões até hoje. E vai até 1756 com a criação da Arcádia Lusitânia, que era uma espécie de academia de belas artes da época. O barroco também teve muita influência do humanismo renascentista. Então, o humanismo não foi colocado de lado só porque o novo estilo literário chegou. O barroco teve muita influência do Renascimento ainda, por meio ali do antropocentrismo. As ideias do antropocentrismo são oriundas do Renascimento. E também teve muita influência do teocentrismo, que é o pensamento ainda medieval. Além dessa tensão entre antropocentrismo e teocentrismo que marca o barroco, o estilo literário também teve outras características. O dualismo é uma característica marcante no barroco, esse conflito. Aí nós vamos ter o conflito entre fé e razão, entre Deus e o diabo, entre o religioso e o profano, entre o corpo e a alma. O barroco é carregado de conflitos, dessa dualidade. Outra característica marcante é a fugacidade, essa concepção barroca de que a vida é instável, o mundo, as coisas mudam o tempo todo, né? Essa fugacidade do tempo é uma característica marcante do barroco. Outra coisa é o feísmo. O barroco, ele teve uma atração, o barroco português teve uma atração pelo trágico, né, pelo grotesco. Então é muito comum imagens com essa pegada aí. Bom, outra característica é o pessimismo. Essa noção de instabilidade, essa coisa da vida não valer a pena, esse monte de incerteza da vida. Aí o homem barroco ele fica desencantado pelo viver. E isso com certeza vai levar à ideia de morte, e com muita frequência, né? Cultismo ou gongorismo, conceptismo, quevedismo. São as duas faces do barroco. O cultismo é esse jogo de palavras, é o rebuscamento da forma, né? É o uso de figuras de linguagem, excesso, principalmente metáforas. O cultismo ele também é conhecido como gongorismo, porque ele faz referência a Luís de Góngora, ao poeta espanhol Luís de Góngora, porque esse poeta espanhol ele usava muito dessa tática, desse rebuscamento de palavras, essa linguagem caracterizada assim pelo jogo de palavras, ornamentação do texto, aquele texto bonito, profundo e com muita figura de linguagem. São as características aí do cultismo ou gongorismo. O conceptismo ou quevedismo, ele tem esse nome porque ele faz alusão a um outro poeta espanhol, Francisco de Quevedo, que também usava muito essa técnica. Aqui já não é mais o jogo de palavras, aqui é o jogo de ideias. Jogo de ideias, de conceitos, te levar na palavra, te levar ali no bico, saber argumentar bem. Então, eles também usavam bastante a questão do argumento lógico. Autores e obras do Barroco. Sem dúvida, Padre Antônio Vieira. Ele é o principal autor do Barroco literário português. E Vieira ficou nessa ponte aérea, né? Portugal, Brasil. Vieira foi também um importante expoente do Barroco brasileiro também. Claro que o nosso expoente maior do Barroco brasileiro, nós vamos ver mais adiante, nós já vimos até em nossas aulas, né? Foi Gregório de Matos Guerra, mas Vieira foi uma espécie de cronista, Vieira foi uma espécie de tudo, poeta, tudo, né? Ele elaborava os sermões naquele estilo medieval e sempre ilustrando ali com passagens bíblicas, com metáforas bíblicas. A principal obra de Vieira é o Sermão da Sexagésima.
Vieira foi um filósofo, um religioso, um escritor, um orador português maravilhoso. Bom, agora vamos falar do nosso país. E aí, como foi o barroco aqui no Brasil? O barroco aqui no Brasil, ele praticamente foi introduzido aqui pelos jesuítas, né? Durante o período colonial. Então, o barroco brasileiro foi um estilo literário que ocorreu aqui enquanto ainda éramos colônia. Então, é uma escola literária dentro do período colonial. Então, é muito bom separarmos isso. Nós ainda éramos colônia de Portugal. Então, dentro do período colonial, o barroco aconteceu. Bom, mesmo sendo colônia de Portugal, o barroco aconteceu aqui de uma forma, né, diferente, claro. Portugal, naquela época, vivia uma realidade muito diferente do que vivíamos aqui no período Brasil Colônia. Nós convivíamos com a escravidão dos negros, a perseguição aos índios. Nós não tínhamos público leitor, não tínhamos nada. E Portugal tinha uma realidade totalmente diferente. O barroco bombava lá em Portugal, né? Bom, o barroco teve sim uma importância muito grande aqui no Brasil, deixou um legado pra gente. Foi um estilo de época importante aqui no Brasil também. No início do século XVII, nesse período do Brasil colônia, o Brasil era uma colônia portuguesa, né? Nós já sabemos disso, todo mundo sabe disso. Então, a nossa literatura ainda não estava consolidada, éramos colônia. E os jesuítas que vieram para cá, eles catequizaram os povos indígenas para também contribuir com a colonização. E eles se utilizaram praticamente desse movimento literário para poder exercer esse domínio sobre os povos. Por esse motivo, o nosso barroco literário, ele ficou muito voltado para a religião. Porque a religião que exercia uma influência grande na vida das pessoas naquela época. Bom, um outro detalhe importantíssimo dessa época diz respeito à descoberta do ouro em Minas Gerais. Minas Gerais, então, vira ali praticamente o centro de tudo. E aí vieram da Europa, nesse período, né, que acontecia o barroco aqui. Vieram da Europa arquitetos, pintores, escultores, um monte de gente interessada na riqueza que tinha aqui no Brasil. E esse povo veio e acabou trazendo, junto com eles, o estilo barroco. Bom, gente, então ali entre os anos de 1500 e pouco até 1700, ou seja, entre os séculos 16 e 17, nós tivemos assim uma reação muito grande ao classicismo. E isso levou ao surgimento do barroco lá na Itália, com as características assim bem definidas. O que nós tínhamos? Nós tínhamos bem definidas, né, características definidas e opostas, né, ao classicismo. Nós tínhamos o excesso, o exagero, a linguagem dramática, a assimetria, irregularidade e o conceptismo e o cultismo que nós já falamos aqui. Então, o estilo barroco, ele dominou a cultura da época. Bom, e Portugal, com certeza, adotou essa estética barroca e trouxe aqui pra gente, trouxe para o Brasil. Só que o barroco chega aqui com 100 anos após, né, o início da nossa colonização. Lembram, eu falei numa de nossas aulas que nós começamos mal, nossa literatura não começou muito interessante. O período de 1500 foi o período que nós somos descobertos. Então, nós tivemos apenas a literatura informativa, e cuja obra principal foi a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, o barroco chega aqui 100 anos após o início da nossa colonização, quando o nosso território brasileiro crescia com as primeiras vilas, as primeiras cidades.
Bom, gente, sem dúvida alguma, Gregório de Matos Guerra foi o expoente máximo do barroco brasileiro. O barroco no Brasil começa com um poema épico chamado Prosopopeia, de Bento Teixeira. Esse poema que é considerado o marco inicial do barroco no Brasil, 1601. E nesse poema, o Bento Teixeira exalta um donatário da capitania de Pernambuco. Mas quem realmente se destacou no barroco brasileiro foi Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno, pelo estilo irônico, sarcástico, satírico. Ele é considerado um dos maiores poetas do barroco no Brasil.